Olá, meu nome é Kaique Duarte, sou estudante da turma 201. Junto com os meus colegas Daniel, Eduardo Dutra e Raul, nós vamos apresentar uma videoaula sobre citologia. Citologia é o ramo da biologia que estuda a estrutura e função da célula. E o que será abordado nesta videoaula? As características, as principais organelas, as estruturas e funções nas células animal e vegetal, organelas e estruturas exclusivas das células vegetais. As células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. São chamadas de unidades estruturais, pois formam todo o corpo dos seres vivos. Além de serem estruturais, elas são unidades funcionais também. São chamadas pois são unidades vivas que se reproduzem e produzem energia no ser vivo. Onde encontramos as células? Todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Elas são encontradas formando o corpo dos organismos. E as bactérias e os protozoários são formados por uma única célula. E outros organismos são formados por várias células, como nós, seres humanos. Quais as funções das células? Existem diferentes tipos de células, cada uma adaptada a uma determinada função. Em alguns organismos, como os protozoários e bactérias, as células representam todo o ser vivo, porque são seres unicelulares, e nesse caso elas são responsáveis por todas as funções de sobrevivência. E já nos seres pluricelulares, as células, cada uma tem uma função específica, com papéis diferentes. Por exemplo, os leucócitos são células encontradas em nosso corpo que atuam protegendo o organismo contra agentes causadores de doenças. E também temos os neurônios, que são células que atuam garantindo a propagação do impulso nervoso. Também tem as hemácias, que garantem o transporte de oxigênio pelo organismo. Estruturas básicas das células. Bom, temos a membrana plasmática, que é uma estrutura formada por uma bicamada de moléculas lipídicas com várias proteínas inseridas. Ela apresenta capacidade selecional que entra e sai da célula. E essa função nos permite dizer que ela apresenta permeabilidade seletiva. Temos o citoplasma, que em células procariontes corresponde a toda a região interna da célula, e nas células eucariontes o citoplasma corresponde à região entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, e é o local onde estão presentes as organelas citoplasmáticas. E no citoplasma ocorrem as reações químicas importantes. E aí temos o material genético, que contém as informações que determinam as características de um ser vivo. Nas células eucariontes, a maior parte do material genético fica contida no núcleo, o qual é envolvido por uma membrana dupla, o envoltório nuclear. E nas células procariontes, não há envoltório nuclear delimitando o material genético. Classificação das células. Nós podemos classificar as células em eucariontes e procariontes. As células procariontes não possuem núcleo, enquanto as células eucariontes possuem um núcleo verdadeiro. E as células eucariontes podem ser divididas em células vegetais e animais. Células procariontes. O termo procariótico vem do grego pro, que significa antes, e carion, que significa cerne. E isso faz uma referência ao núcleo. A célula procariótica, no caso, seguindo essa definição, seria uma célula que surgiu antes do núcleo. Nas células procarióticas, elas não possuem núcleo definido. Por não possuírem núcleo definido, não possuem também um envoltório nuclear, que é o que delimita o núcleo nas outras células. E com isso, o material genético acaba sendo disperso. E o local onde ele se localiza, nesse tipo de célula, se chama nucleoide. Além da ausência de carioteca, as células procarióticas não apresentam organelas membranosas, como as mitocôndrias, os plastídeos, retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. E elas apresentam ribossomos, e estes ribossomos são bem menores do que os encontrados em outras células. Agora eu vou apresentar as células eucariontes. A célula eucarionte é aquela que tem o material genético protegido por uma membrana.
Elas têm um núcleo verdadeiro e nessas células o material genético está envolvido por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, que garante a proteção do DNA contra os movimentos do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura formada por proteínas, que garante o formato da célula e a movimentação celular. A presença de citoesqueleto é essencial para processos como endocitose e exocitose, que estão relacionados com a entrada e a saída de substâncias por meio de modificações na membrana. Essas células têm membrana plasmática e um citoplasma, onde estão localizadas as organelas. Elas têm uma série de organelas membranosas que garantem uma maior eficiência metabólica, sendo elas a mitocôndria, o complexo Golgi, o retículo endoplasmático e, por fim, o cloroplasto, que é a organela principalmente responsável pelo processo de fotossíntese. O núcleo delas está localizado no nucleolo, que é a região responsável pela produção de ribossomos. Ribossomos que estão presentes tanto em células procariontes quanto em eucariontes, mas nas eucariontes são maiores e mais complexos e podem ser encontrados livres ou associados ao retículo endoplasmático. Mas afinal, em quais organismos são encontradas as células eucariontes? Então, essas células podem ser encontradas em protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Agora sobre as células animais e vegetais. Além de ter um núcleo, as células animais também têm outras organelas ligadas à membrana que realizam as funções específicas para o funcionamento celular. O surgimento dessas organelas foi essencial para a evolução das células, com cada compartimento realizando uma função definitiva. As células animais são semelhantes às células vegetais porque as duas são células eucarióticas e com presença de organelas semelhantes. Acontece que as células animais são geralmente menores do que as células de uma planta. Enquanto as células animais têm vários tamanhos e tendem a ter formas irregulares, as células vegetais são mais semelhantes em tamanho e geralmente são retangulares ou em formato de cubo. Ambas apresentam algumas organelas em comum, sendo elas os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo Golgi, os peroxissomos, as mitocôndrias e o centríolo. Uma célula vegetal também tem estruturas que não estão presentes em células animais, como a parede celular, o vacúolo, plastídeos e gliossomas, enquanto os lisossomos são as estruturas exclusivas das células animais. O retículo endoplasmático é uma organela citoplasmática que está presente em células eucariontes, formadas por um complexo sistema de membranas formado por túbulos e cisternas interligadas. Ela então é separada de acordo com a quantidade de ribossomos em suas regiões, formados por dois grupos, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O retículo endoplasmático rugoso, granular ou granuloso possui ribossomos na parte externa da membrana. Esse retículo possui comunicação direta com a membrana do núcleo e é responsável pela síntese de proteínas, produção de fosfolipídios e glicosilação. Proteínas são transportadas e processadas e então transformadas por enzimas no interior das cisternas, para assim separar das proteínas do citoplasma. O seu tamanho pode variar de acordo com a função da célula, sendo bem desenvolvida nas células do pâncreas. O retículo endoplasmático liso ou agranular tem o formato cilíndrico, aparentando ser tubos. Como não possui ribossomos, não realiza a síntese de proteínas, mas sim a produção de fosfolipídios, gorduras e esteroides. Outras funções da organela são a síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos formando glicose e a inativação de substâncias nocivas para o indivíduo, auxiliando na resistência de efeitos sobre essas substâncias. Já o complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi ou complexo golgiense, é uma organela presente em células eucariontes e está relacionado ao retículo endoplasmático. Assim como o retículo endoplasmático é formado por cisternas, que são sacos membranosos achatados e empilhados. Esta organela é responsável pelas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, onde modifica, armazena e por fim exporta elas. Além disso, origina os lisossomos e os acrossomos dos espermatozoides. Os lisossomos são organelas pequenas encontradas nas células eucariontes e não nas células procariontes. Os surgimentos de suas estruturas devem-se ao retículo endoplasmático e ao complexo de Golgi, que podem produzir os lisossomos. As características dessas organelas são ser um conjunto de sacos membranosos repletos de enzimas internamente. Os lisossomos possuem uma atuação na digestão celular, realizando a degradação de diversas moléculas, ajudando na eliminação de estruturas obsoletas na célula por meio da digestão heterofágica,
com a entrada de partículas e micro-organismos externos para serem degradadas pela enzima, assim reciclando estruturas já envelhecidas. As próximas organelas são os peroxissomos, que possuem um formato arredondado e envolto de uma membrana lipoproteica, e suas estruturas são bem semelhantes aos lipossomos. No seu interior há a presença de enzima oxidases, cujas funções são a oxidação de substâncias e enzimas digestivas que degradam gorduras e aminoácidos na célula. Outros papéis de grande valor dos peroxissomos são a desintoxicação das células e a catalisação de peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, substância extremamente tóxica para o organismo. E a enzima que realiza a catalisação da substância é a catalase. Mitocôndrias são organelas com formato arredondado que são envolvidas por duas membranas chamadas cristas mitocondriais e possuem material genético próprio. Elas apresentam a capacidade de reproduzir sozinhas e são responsáveis pela produção de energia, através da respiração celular, onde o gás oxigênio torna-se água e gás carbônico, além de perder energia. Então, a adenosina trisfosfato, ou ATP, fornece energia para a célula, sendo essencial para ela. O núcleo é uma organela exclusiva das células eucarióticas. No seu interior existe um material genético que carrega a informação genética do organismo. Ele é responsável por armazenar o material genético das células e comandar as funcionalidades delas. As estruturas desta organela são o nucleoplasma, que no seu interior mantém o material genético e o nucleolo mergulhados, e a carioteca, membrana em volta do núcleo, que apresenta dupla camada de lipídios e proteínas. Em sua membrana mais externa, há uma ligação com o retículo endoplasmático, podendo possuir ribossomos que foram aderidos. Já na membrana interior, há uma rede de proteínas denominadas lamina nuclear, que sustentam a carioteca e participam fazendo parte da divisão celular. Na carioteca também existem poros que controlam quais substâncias entram e saem. Olá, o meu nome é Raul e eu apresentarei as organelas e estruturas celulares restantes presentes na célula animal e na célula vegetal. Primeiramente, nós temos os centríolos, organelas caracterizados por auxiliar na separação dos cromossomos durante divisão celular, seja a mitose, tipo de divisão celular na qual é originada uma célula com o mesmo material genético da célula que a originou, ou a meiose, tipo de divisão celular na qual é originada uma célula com um material genético diferente da célula que a originou. E no processo de formação de cílios e flagelos, estruturas utilizadas no deslocamento celular. Temos os ribossomos, organelas presentes em células procariontes e eucariontes, responsáveis pelo controle e regeneração das células e pela síntese de proteínas, e subdivididas em ribossomos livres e ribossomos ligados, sendo que o primeiro é caracterizado por estar disperso no citosol e sintetizar proteínas que atuarão no mesmo, enquanto que o segundo é caracterizado por se encontrar preso no retículo endoplasmático e no envelope celular e sintetizar proteínas que serão utilizadas por outras organelas ou secretadas para fora da célula. Temos os citoesqueletos, estruturas responsáveis por sustentar a resistência às células, por auxiliar o transporte das organelas dentro do citoplasma, por promover movimentos amebóicos nas células e por ser composto de três estruturas moleculares, sendo elas os microtúbulos, fibras espessas de tubulina e filamentos longos e ocos, os microfilamentos ou filamentos de actina, fibras sólidas, formados por duas fitas intercruzadas de moléculas de actina relacionadas à manutenção celular, e os filamentos intermediários, que estão relacionados à manutenção celular da mesma forma que os microfilamentos, e fixação das organelas no citoplasma. Temos a membrana plasmática, estrutura celular fina e porosa responsável por proteger as estruturas celulares ao envolver toda a célula e atuar como filtro, permitindo ou impedindo a passagem de substâncias por meio do transporte passivo e ativo de substâncias, sendo o primeiro caracterizado por não envolver gasto de energia e por ocorrer na forma de difusão simples, na qual as substâncias movem-se do meio mais concentrado para o menos concentrado, da difusão facilitada, na qual o transporte de substâncias ocorre com o auxílio de proteínas, e de outros modos, na qual as substâncias movem-se do meio de menor concentração para o mais concentrado, enquanto o segundo é caracterizado por envolver gasto de energia.
E por fim, temos o citoplasma, uma porção volumosa na célula, caracterizada por armazenar todos os organelos celulares, por servir de local para a realização de diferentes reações químicas na célula, por facilitar a troca de substância entre diferentes células e por apresentar dois tipos de movimentos. Um que resulta no deslocamento completo da célula, o movimento ameboide, e outro que apenas desloca as organelas presentes na célula, a ciclose. Enquanto nas células vegetais nós temos os vacúolos organelas responsáveis por garantir a reserva de substâncias como a seiva, que possibilita a sustentação reta da planta por meio da pressão osmótica, e são caracterizados por serem classificados em vacúolos contratos, caso participem do processo de bombear o excesso de água presente no interior da célula para o meio externo, e em vacúolos de suco celular, caso transportem o suco celular, e realizem o controle osmótico de gestão, a digestão de componentes celulares, o armazenamento de substâncias e o controle do pH nas plantas. Temos os pastos, organelas responsáveis por possibilitar a realização da fotossíntese, uma vez que elas apresentam em sua estrutura cloroplasto ou clorofila, que realizam esse processo, e representar em sua estrutura além do cloroplasto o cromoplasto, responsável por atrair seres polinizadores e gerar a coloração a qual conhecemos nas flores, e o leucoplasto, responsável por armazenar substâncias como o amido, proteínas e substâncias lipofilíticas. E por fim, temos a parede celular, uma estrutura resistente e flexível, responsável por delimitar as organelas celulares em uma célula vegetal e por exercer as funções na célula vegetal de proporcionar sustentação, resistência e proteção contra patógenos externos, colaborar com a absorção, transporte e secreção de substâncias e evitar a entrada excessiva de água, evitando assim a ocorrência da lise celular.